Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas com a volta do nosso Direito ao Ponto 2026. Nesse primeiro programa hoje vamos conversar com o vice-presidente da OAB Bahia, Dr. Hermes Hilarião, e vamos falar sobre as perspectivas e inovações da OAB para o ano de 2026. A OAB reforçou a defesa das prerrogativas, ampliou a presença e a atuação institucional, promoveu cooperações com tribunais para ampliar o acesso à justiça, dialogou com políticas públicas voltadas ao pleno desenvolvimento da sociedade, fortaleceu sua projeção nacional e se prepara para sediar um dos principais eventos jurídicos do Brasil em 2026, que é o Encontro Nacional da Advocacia. Nesse início de ano, confirmando a atuação próxima à classe, lançou uma pesquisa de satisfação para ouvir advogados e advogadas do Estado. No programa de hoje, conversamos então com o vice-presidente da OAB Bahia, Dr. Hermes Hilarião, que vai contar um pouco sobre as perspectivas e inovações para esse ano. Dr. Hermes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Direito ao Ponto. Tudo bem com você? Olá, Gani, tudo bem? Feliz de estar aqui novamente contigo, nesse início de 2026, dando um pontapé inicial a essa grande parceria entre a Rádio Alba, a TV Alba e a OAB da Bahia. A gente falar um pouco sobre o ano 2025, antes da gente entrar nessa inovação. Como é que foi para você, enquanto vice-presidente da OAB Bahia? Qual é a sua visão das ações que vocês impetraram em 2025 e em relação a percentuais, o que é que você pode colocar como êxito, 100%, 90% de tudo que vocês propuseram? Como é que você enxerga? Gana, eu enxergo a OAB da Bahia a partir do ano de 2025, ainda mais próxima da advocacia, tanto da capital quanto do interior. Uma OAB que não negocia a violação de prerrogativas, uma OAB que está atenta às demandas da advocacia, uma OAB que quer escutar a advocacia, quer construir juntos, uma OAB que permanece de portas abertas. E eu tenho muito orgulho de ser advogado, de pertencer ao sistema OAB, e eu acompanhei de perto esse crescimento, esse fortalecimento da advocacia, e a gente tem procurado tirar a OAB da piedade sem sair da piedade, porque ainda não temos uma nova sede, é um sonho antigo que nós temos. É um sonho que já tem 25 anos, pelo menos, né? Um dia a gente vai ter a oportunidade. O terreno já tem. Eu vejo a placa quando eu passo aqui no... Não tem mais a placa. Já tiraram a placa? Teve uma sessão do governo do estado. Essa sessão não foi renovada, mas a gente tem dialogado sobre isso. A gente tem buscado construir também pontes em relação a esse tema, mas é um tema complexo. Só para você ter noção, naquele terreno que foi disponibilizado pelo governo do estado, havia aproximadamente 10, 12 anos atrás uma previsão de uma obra de mais ou menos 40 milhões de reais. Se formos atualizar esses valores, hoje nós teríamos uma obra aí de aproximadamente 60 milhões de reais. Então, eu peguei na época que ela custaria 28 milhões de reais. Então é uma obra que na época já seria cara e agora é também muito cara, né? Então, ao longo do tempo, nós fizemos uma opção administrativa, uma opção de gestão, desde a gestão do presidente Luiz Viana Queiroz, e investir muito no interior do estado, porque boa parte das subseções funcionavam nas salas da advocacia nos fóruns. Então, as subseções não possuíam sede, as subseções não tinham estrutura digna, adequada para a advocacia. Então, muitos investimentos foram feitos no interior do estado. A gente ampliou a presença da OAB no interior do estado, e não só com as sedes físicas, mas nós temos hoje muitas estruturas que ajudam a advocacia no exercício profissional, no seu dia a dia. Então, nós temos hoje mais de 200 salas por toda a Bahia. Praticamente todos os fóruns... É um número considerável, né? Praticamente todos os fóruns do nosso estado possuem sala da advocacia. Aqueles que não possuem ainda é porque existe algum ajuste administrativo com o Tribunal de Justiça, eventualmente por falta de espaço físico, mas o tribunal, inclusive, tem feito também o investimento de reformar os fóruns no interior do estado, e todos esses fóruns novos já vêm com a estrutura para a advocacia, e isso muda o dia a dia da advocacia Gana, porque nós tivemos também uma mudança do perfil da advocacia e do advogado e da advogada. Hoje, parcela significativa da advocacia não possui escritório físico.
certamente, em algumas situações, por ausência de recursos para poder alugar uma sala e mobiliar, de fazer um investimento, Verdade. de não possuir uma estrutura familiar, né, uma base para poder eventualmente fazer também esse investimento. Então, a partir do momento que a OAB possui essa estrutura, a gente disponibiliza, a gente permite que o advogado possa atender o seu cliente, que ele possa fazer uma audiência virtual, uma sustentação oral, numa sessão de julgamento virtual. E nós viemos também com um projeto chamado OAB Conecta. E nesse OAB Conecta, nós não temos apenas uma sala simples da OAB da Bahia, com a estrutura de computador, de scanner, de webcam, um microfone adequado. A gente vem também com a estrutura digital, proporcionando sistemas e mecanismos para permitir que a advocacia possa exercer a sua profissão de forma mais adequada, né? E já trazendo a novidade do ano de 2025, 25, perdoe. Nós prometemos durante a campanha eleitoral da OAB implementar o OAB Conecta nos bairros. E no ano passado, nós inauguramos no bairro do Uruguai. O bairro do Uruguai é perfeito. O OAB Conecta no Uruguai, na Cidade Baixa, permitindo que a gente chegue em parcela significativa da advocacia que não está nos grandes centros. Porque antes você tinha um perfil de advocacia, inicialmente que estava ali na Avenida 7, no comércio. Depois nós tivemos uma expansão em Salvador para a Avenida Tancredo Neves. Uhum. Hoje também com alguns prédios empresariais Na paralela. Mas hoje, Gane, quando a gente olha para o quadro da advocacia, a gente enxerga que tem uma advocacia que milita nos bairros, né? Hoje nós temos muitos escritórios, por exemplo, em Brotas, muitos escritórios em Cajazeiras, muitos escritórios na Cidade Baixa. E durante a campanha nós fizemos visitas em alguns escritórios da Cidade Baixa e fizemos esse compromisso com a advocacia da Cidade Baixa de implementar um projeto, né, da OAB Conecta no bairro, e no caso foi escolhido o bairro do Uruguai, porque a gente percebeu que ali no Uruguai a gente conseguiria atender também a Cidade Baixa, a suburbana, e a ideia é que a gente possa agora em 2026 fazer também a implementação desse projeto em novos bairros da cidade de Salvador, sem limitar o crescimento e sem também limitar a nossa expansão no interior do estado, porque nós já temos algumas obras em execução, em andamento no interior do estado. Teremos agora em 2026 inaugurações, por exemplo, em Guanambi, em Tapetinga, em Senhor do Bonfim. Ou seja, a gente segue ampliando também a nossa atuação no interior do estado, porque com a OAB Conecta a gente consegue não só disponibilizar essa estrutura física, mas também disponibilizar uma estrutura que eu chamo de estrutura digital, né? Nós temos, por exemplo, a disponibilidade de acesso ao sistema do Jus Brasil nas nossas máquinas, e com isso facilita também a vida do advogado na pesquisa ali de uma jurisprudência, na elaboração de uma peça. Nós temos também hoje uma grande novidade, que foi o lançamento de uma inteligência artificial disponibilizada para a advocacia, que nós denominamos de Lívia, e é uma IA disponibilizada de maneira gratuita para a advocacia, compreendendo que a advocacia passa também por transformações e compreendendo que nessa perspectiva de inovar, de cuidar, de transformar a realidade da advocacia, a gente precisa também estar atento a essa nova realidade de inteligência artificial e também de novas tecnologias. Agora eu vou falar sobre 2026. Vamos chegar aqui à pesquisa de satisfação. Eu sei que vocês estão objetivando uma pesquisa, mas eu queria que você me dissesse qual é o intuito dessa pesquisa. O que é que vocês querem saber da advocacia a partir da pesquisa? Ganem, como eu disse anteriormente, nós precisamos ter a compreensão de que hoje nós temos uma advocacia cada vez mais diversa. Hoje nós não temos apenas um perfil de advogado ou advogada. Antes era fácil você identificar o perfil da advocacia, mas hoje nós temos uma advocacia diversa, múltipla, com um cenário distinto de realidade e também daquilo com que as pessoas esperam da OAB, né? O que é que a advocacia espera da OAB? A ideia da pesquisa é a gente ouvir a advocacia para que a gente possa, a partir disso, adequar o nosso planejamento, inclusive o nosso planejamento orçamentário, para investir naquilo que a advocacia necessita e espera. Se a advocacia apontar para a gente que quer, por exemplo, mais OAB nos bairros,
nós vamos fazer mais investimentos de OAB Conecta nos bairros para justamente aproximar a OAB da advocacia e também da sociedade. Porque imagine se nós estivéssemos apenas aqui na Avenida Tancredo Neves. A Avenida Tancredo Neves tem uma importância para a advocacia? Tem. Mas, de fato, é o advogado e a advogada que está ali próximo ao Shopping Salvador que precisa mais do acolhimento da OAB da Bahia? Ou é o advogado que está lá em Cajazeiras, na suburbana, no subúrbio, que vai precisar mais desse acolhimento da advocacia? Quem é que precisa mais da estrutura de computador, de acesso à internet, de uma sala adequada para atender o seu cliente, o cidadão? Então, a OAB fazendo isso, a OAB se aproxima mais da advocacia e também da própria cidadania. Então, a ideia dessa pesquisa foi justamente a gente aproximar a Ela ainda OAB está vigente da advocacia. Nós já encerramos o momento de escuta, né? Se deu agora no mês de fevereiro, até as proximidades ali do Carnaval. Nós fizemos uma ampla divulgação, tanto da capital quanto do interior. Estamos no momento de coleta de dados e agora em março também nós vamos fazer a divulgação dessas informações e a partir disso também a diretoria, o nosso conselho pleno, as subseções, as nossas comissões, ou seja, todo o sistema OAB se adequar para atender melhor a advocacia. Eu digo sempre, de nada adianta a OAB da Bahia se reunir através de sua diretoria na sua sede, estabelecer todo um programa, diversos projetos, sem que isso reflita a real necessidade da advocacia. A advocacia, Gane, tem exigido mais da OAB. A OAB precisa estar mais presente, a OAB precisa estar mais ao lado de cada advogado e advogada, e a gente vê isso no dia a dia. Por exemplo, agora na segunda-feira eu participei do lançamento de uma nova turma do programa Sexto Ano, que é um programa de acolhimento da OAB Jovem da Escola Superior de Advocacia, voltado justamente para os colegas em início de carreira. A ideia é tratar de inteligência artificial, gestão de escritório, marketing jurídico, publicidade, que é um tema que você gosta muito, empreendedorismo, o início da advocacia criminal, porque hoje nós temos muitos colegas que estão iniciando a advocacia ali na central de flagrantes, realizando audiência de custódia, o início da advocacia na área previdenciária. Hoje a área previdenciária é a área que mais cresce, certamente, na advocacia baiana, porque também nós temos uma grande violação de direitos da cidadania e hoje é uma oportunidade do advogado se inserir no mercado, né? Então, eu vejo hoje uma advocacia pulsante. Pense que eu estava na segunda noite, tendo a oportunidade de conversar com a advocacia jovem sobre inteligência artificial e nós tivemos uma participação de aproximadamente 500 pessoas ali, ao vivo, acompanhando, comentando, participando, demonstrando que quer esse acolhimento da OAB da Bahia. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade no direcionamento dos nossos recursos, porque os nossos recursos são limitados. A gente, por vezes, gostaria de fazer muito mais. Então, a gente precisa acertar no investimento. Verdade. Não adianta eu investir no projeto A, quando, na verdade, a advocacia está direcionando, por exemplo, para o projeto B. A gente tem que seguir esse caminho. Deixa eu ir para o intervalo comercial, que meu diretor já está me avisando aqui. Eu volto daqui a pouco conversando com o Dr. Hermes Hilarião, já começando o ano 2026, falando um pouco sobre as ações da OAB por esse ano que se inicia a partir de então. A gente vai ao intervalo comercial e volta já. Estamos de volta direto dos estúdios da Rádio Alba com o seu Direito ao Ponto, feito neste momento para a TV Alba. Você pode acompanhar nossa programação sempre pela programação da TV Alba ou também pela nossa Rádio Alba. É só ir no aplicativo Alba App, na posição mais, e lá estará a TV e a Rádio Alba. Conversando hoje com o vice-presidente da OAB Bahia, Dr. Hermes Hilarião, falando sobre as inovações para 2026 e perspectivas para 2026. Eu tenho que repetir essa palavra 3 vezes e me veio a curiosidade. Inovações. O que é que a gente pode falar sobre as inovações da OAB para 2026? Aliás, tem uma coisa que eu quero falar e deixar registrado na TV, que é o Congresso.
Você sabe que eu sou entusiasta do Congresso, né? Você sabe disso. Você, doutora Daniela, doutora Sara. Um abraço para a doutora Sara Barros. Vocês sabem que eu sou entusiasta. O quê? Mais de 9 meses agora? 7 meses para poder ir pro Congresso agora? Já? Gunner, nós vamos receber na Bahia, É novembro, né? entre os dias 23 e 25 de novembro, o maior congresso jurídico do mundo. Esse foi Do mundo? do mundo, é. Em BH, no ano de 2023, nós tivemos a participação de mais de 20 mil pessoas que se inscreveram no evento, participaram do evento. A nossa expectativa é que a gente possa superar BH, contando com a programação que nós vamos divulgar, e vai ser uma programação voltada para a advocacia e para a sociedade, e também tendo uma percepção com devido respeito ao estado de Minas Gerais, que a Bahia tem muitos outros atrativos culturais, e eu espero que as pessoas, de fato, venham aderir ao evento. A expectativa é muito grande, nós estamos preparando tudo com muito carinho para receber toda a advocacia brasileira. Nós teremos aqui advogados, já tem inclusive organizações, né, das caravanas, o pessoal vindo do Acre, vindo de Rondônia, vindo do Amazonas, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Então, teremos a mobilização de toda a advocacia brasileira. Para você ter ideia, nós vamos utilizar toda a estrutura do Centro de Convenções. Todas as 3 asas, né? A central e as laterais. Todas as asas, inclusive a parte externa, porque tem uma parte festiva também. E a gente está tendo, inclusive, certa dificuldade, porque o evento é tão grandioso que, embora a gente tenha um centro de convenções que seja digno e que atenda a todas as expectativas, o evento é tão grandioso que nós temos que ter todo um cuidado, todo um ajuste para poder atender todas as demandas. Então, a expectativa é muito forte, porque nós certamente teremos mais de 20 mil pessoas presentes aqui na capital baiana nesse período, no final do ano, em novembro. Nós estamos tendo todo o apoio das autoridades públicas e tanto do município, aqui agradeço na pessoa do nosso prefeito Bruno Reis, quanto do governo do estado. Estivemos com o prefeito Bruno Reis, estivemos com o governador Jerônimo, ambos se comprometeram a dar todo o apoio, já estão dando para esse evento. Também aqui da Assembleia Legislativa, a nossa presidente Ivana, sempre muito carinhosa com a advocacia baiana, e estará conosco também nesse evento. Então é um evento que vai mobilizar, porque certamente nós vamos conseguir lotar os hotéis, 20 fazer... mil é um leito considerável. Exatamente. Nós vamos conseguir ter uma programação institucional, uma programação jurídica muito extensa. Para você ter ideia, nós temos uma grande abertura, que acontece no dia 23. Ainda eu não posso dar spoiler de divulgar nomes. Não serei responsável a esse ponto, porque é um evento também do Conselho Federal. Certamente eu posso dizer ao spoiler que os grandes juristas do Brasil, exemplo com certeza. dos ministros, do STF, STJ, com certeza presentes. Né? Em BH, Gane, para você ter ideia, praticamente todos os ministros do Supremo e do STJ estiveram presentes, né? E também grandes nomes da advocacia e do cenário jurídico. Nós temos uma grande abertura. A expectativa é que você tenha uma média de 10 mil pessoas, ou até mais, né, sentados lá nas cadeiras, no centro de convenções. Rapaz, é muita gente. Viu? É muita gente. E, por outro lado, depois nós temos 10 painéis simultâneos, né? Simultâneos? Fora a programação de feira, de estandes, e com certeza você estará lá conosco. Mais que absoluta. Sem você não tem evento. Nós teremos essa responsabilidade. Não seremos irresponsáveis de deixar você de fora. Eu tenho sido afastado um pouco da OAB, não tem me convidado mais para nada, viu, meu diretor? Mas você é parte integrante da eu da OAB. faço Então, questão. Nós teremos esse grande evento voltado para toda a advocacia. E mais do que isso, nós queremos, Gana, mobilizar a advocacia baiana. A ideia é a gente ter caravanas de toda a Bahia, de Teixeira de Freitas, de Juazeiro, de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, enfim, de todos os cantos do nosso estado. Citei aqui alguns exemplos, mas a ideia é a gente mobilizar também as subseções para que a gente possa permitir a advocacia baiana participar desse momento tão grandioso para a advocacia. É o momento da gente reafirmar os nossos compromissos, da gente
reafirmar a importância da advocacia na sociedade e a advocacia estará na vitrine de todo o país. Agora, Hermes, uma coisa que é importante na nossa fala aqui para a TV é a gestão superavitária. Até porque você, antes de assumir a condição de vice-presidente da OAB, você foi seu diretor tesoureiro, então é uma coisa do qual eu sei que você se orgulha bastante. Primeiro que as suas contas sempre foram muito bem aprovadas no tempo que você ficou à frente da direção financeira. E agora, enquanto vice-presidente, essa gestão superavitária, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque houve muito apontamento sobre vai haver um descontentamento, não consegue gerir da forma concreta, não consegue gerir da forma correta. O que é que a gente pode falar um pouco sobre a gestão superavitária? É superavitária mesmo? Prestação de contas é sempre um tema de eleição. É natural eleição, isso. A gente já se prepara para o período eleitoral. É normal, a gente compreende que esse tema venha ao debate. A gente não tem por que se esquivar de debater esse tema. É uma responsabilidade nossa. Mas eu tenho muito orgulho desse tema, Gane, porque eu fui presidente da OAB Jovem até o ano de 2018 e em 2019 eu assumi a condição de diretor tesoureiro da OAB da Bahia, à época com o presidente Fabrício Castro, que tinha muita responsabilidade na gestão dos recursos da OAB da Bahia, e eu assumi, Gane, a função na condição de ser, à época, o diretor mais jovem da história da OAB da Bahia, e assumindo logo uma tesouraria. Então, existiam, né, na época, assim, muitas desconfianças sobre a minha capacidade de exercer aquela função. Então, graças a Deus, e com muito trabalho, à época com o Fabrício, e depois, na primeira gestão de Daniela também, na condição de diretor tesoureiro, nós tivemos as nossas 6 contas aprovadas, todas com moção de louvor ou de aplausos. Sim. E isso se deu em decorrência dessa responsabilidade, porque nós temos um provimento do Conselho Federal que regulamenta a gestão da OAB, o provimento 185 do Conselho Federal, e nós buscamos sempre seguir tudo à risca, com essa responsabilidade, com essa compreensão de que o dinheiro deve ser investido para a advocacia. Então, tivemos essa gestão superavitária, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos, e isso se deu por conta dessa responsabilidade que nós temos com a advocacia, e isso permitiu também que, em muitos momentos, a gente pudesse fazer os investimentos, porque se hoje nós temos mais de 220 salas no interior, diversas sedes novas, OAB Conecta nos bairros, diversos lançamentos de projetos digitais. Hoje, todos os processos éticos disciplinares da OAB da Bahia tramitam no formato digital. Isso foi uma revolução, porque antes nós tínhamos o processo ainda físico. Para isso acontecer, nós tivemos que fazer um investimento. Hoje nós temos um projeto chamado Sociedade Digital. Hoje o advogado ele requer a constituição de sua sociedade de advocacia e ele sai da OAB já com seu registro, seu CNPJ. Nós temos um convênio com a JUSEB, com a Receita Federal e com o município, em que toda a tramitação se dá no processo da OAB, e isso traz uma celeridade muito grande, porque antes o advogado ele dava entrada fisicamente na OAB, a OAB cumpria ali a sua missão de registro, depois era encaminhado para a Prefeitura, para a Receita Federal, e nós tínhamos um alongamento nessa tramitação. Hoje se dá de forma muito célere. Então, Gane, ter essa responsabilidade com os recursos é também você, posteriormente, ter a possibilidade de fazer muito mais investimentos. Essa coisa da advocacia negra, essa relação com a advocacia negra, eu sei que tem 3 ações que foram impetradas. Uma homenagem que eu gostaria de falar, porque esteve aqui conosco o meu amigo Antônio Menezes, muito bem feita essa questão da homenagem a ele, mas outras 2 ações que vocês impetraram, que foram a Marcha das Mulheres Negras e a OAB Gira a Escola. É isso mesmo? Gane, o nosso querido Antônio Menezes, que foi dirigente da Figura Ordem, fantástica, foi vice-presidente. Pense você que honra para mim, né? Eu sentar na cadeira que foi de Antônio Menezes. Para mim é uma grande honraria. Foi o advogado que me entregou a minha carteira de advogado na instituição no ano de 2011. Ele era vice-presidente e foi ele que conduziu a solenidade. Eu lembro bem, foi um momento marcante. Agora, em março, está fazendo 15 anos
que eu exerço a advocacia e tive a felicidade de receber das mãos de Antônio Menezes. E Antônio Menezes, ele foi agraciado com a medalha Rui Barbosa, que é uma grande honraria, é um reconhecimento àquelas pessoas que têm história na advocacia e têm serviço prestado. E Antônio Menezes, de fato, merece esse reconhecimento. E nós temos um trabalho, você falou da advocacia negra, nós temos um trabalho de muita responsabilidade e de inclusão cada vez mais da advocacia negra. Primeiro, nós temos hoje um sistema de defesa da advocacia negra, uma comissão da advocacia negra, uma comissão de igualdade racial. Foi criada também uma coordenação que cuida dessa pauta. As comissões, em verdade, possuem uma atuação muito forte. E, além disso, eu gosto de trazer sempre como uma inovação, porque foi a primeira OAB de todas as seccionais a fazer esse lançamento, que foi o lançamento da Escola Antirracista. Hoje, a Escola Superior de Advocacia, juntamente com as comissões... Jonathan William, né? Tem um trabalho, né, coordenado aí por Jonathan William e Lília, que são diretores da Escola Superior de Advocacia, juntamente com a nossa queridíssima Sara Barros, e faz essa interlocução com as comissões. Então, a Escola Antirracista tem produzido muito conhecimento, levado esse conhecimento para toda a advocacia, com a compreensão de que todos nós devemos combater o racismo. E, embora não seja meu lugar de fala, eu gosto de dizer isso sempre, porque sou um homem branco, a advocacia negra sabe que pode contar comigo, porque em todos os momentos, Gânia, na minha história da OAB da Bahia, eu estive ao lado da advocacia negra, nas suas pautas, acima de tudo, apoiando com essa compreensão de que não é meu lugar de fala, mas é meu dever, enquanto cidadão, enquanto advogado, defender os valores do Estado Democrático e do Direito, e um dos valores é a gente combater o racismo. Doutor Hermes Larião, eu quero agradecer sua presença aqui. Muito obrigado. É porque o nosso tempo de TV é muito curto. Meu diretor ali Judson Barreto, fica o tempo todo me mostrando o quanto tempo eu tenho. Muito obrigado por sua participação. Volte sempre aqui ao Direito ao Ponto na TV Alba, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Gânia. Obrigado a todos da TV Alba. É uma honra participar. Gente, vamos ficar por aqui. Próximo programa, Direito ao Ponto, você pode acompanhar pela sua TV Alba, sempre às quintas-feiras, um programa inédito com apresentação durante a nossa programação. A todos um grande abraço, uma excelente semana. Tchau.